Fala galera, bora começar o nosso estudo de teorias administrativas de forma mais específica com a abordagem clássica da administração, beleza? Já me coloquei aqui, já estou aparecendo, show de bola, bora começar a nossa aulinha, tá bom? As teorias administrativas são o estudo científico que temos dentro da administração. Essas teorias acompanharam todo o processo de evolução da administração como um todo, né? Show de bola. As teorias administrativas mostram a saída do empírico, a saída do subjetivismo, até os modelos atuais de administração, né? Os modelos atuais de se direcionar, de se trabalhar, de se ter um negócio em busca de objetivos organizacionais, alcance de objetivos organizacionais, tá bom? Então, a primeira teoria que a gente vai trabalhar é a teoria da abordagem clássica. A gente vai ter a abordagem clássica, que foi justamente a primeira que saiu desse modelo subjetivo de opiniões para uma visão científica. A abordagem clássica, ela buscava a eficiência nos meios de produção, a eficiência organizacional. E a abordagem clássica se subdivide em duas teorias. Primeiro, na administração científica e segundo, na teoria clássica. A administração científica buscava a eficiência focando nas tarefas, focando nos processos, focando no que tinha que ser feito, no estudo padrão de tempos do que tinha que ser feito. Já a teoria científica, a teoria clássica, ela buscava a eficiência focando na estrutura organizacional. Então, as duas buscavam a eficiência organizacional, tá? Uma focando nas tarefas e outra focando na estrutura organizacional. Beleza? Administração científica enfoque nas tarefas e teoria clássica enfoque na estrutura organizacional. Dentro da administração científica, a gente tem um estudo específico, o estudo de Ford, né? Por isso que chama de Fordismo, que nada mais é do que um sistema de produção em massa baseado nesse estudo de tarefas, nesse estudo de movimentos e tempos dentro da administração científica, tá bom? Então não chega a ser uma escola em si, é mais uma utilização da administração científica, um estudo voltado para a produção em massa de automóveis. Show? Beleza, todo mundo conhece, né? Ford, enfim, tá até hoje aí no mercado como um todo. Beleza? Vamos continuar. A administração científica tem como objetivo a busca de uma maior eficiência e redução do custo unitário. Não estou me vendo aqui. Nossa. Tem como objetivo a busca de uma maior eficiência e redução do custo unitário de produção, ao mesmo tempo em que havia a busca por aumentar a remuneração do trabalhador. Ótimo, é a ideia do homo econômicos, né? Do homem econômico, que o cara, quando ele vai trabalhar, ele é incentivado por dinheiro, incentivo financeiro. Quanto mais eu te pago, mais tu produz, desgraça. Então eu vou te pagar bem muito para produzir bem muito, a gente tem muito dinheiro, tu vai ter o teu, eu vou ter o meu, a gente vai ganhar muito dinheiro. Claro que eu vou te explorar, porque eu sou o empregador, tu vai ser o meu trabalhador, mas eu vou te pagar bem e tu vai ter o teu dinheiro, eu vou ter o meu, beleza? Quanto mais tu produz, mais eu te pago. A ideia do homem científico era essa aí, tá? Então, a administração científica, o desenvolvedor da administração científica foi Taylor, tá? Salva, esses nomes são muito importantes. As palavras-chave da administração científica. Primeiro, foco nas tarefas e segundo, foi desenvolvida por Taylor no início do século XX. E a ideia era justamente essa, maximizar o desempenho das organizações através do melhor desempenho possível no exercício das tarefas. Eu buscava reduzir as perdas, eu buscava reduzir os desperdícios e gerar lucro para a minha empresa e também para o trabalhador, nessa ideia do homem econômico, tá bom? Enfim, qual que era a ideia aqui? Eu vou estudar as tarefas, eu vou estudar o tempo de cada tarefa, eu vou estudar a melhor forma de se executar uma tarefa e vou padronizar. E aí o trabalhador vai lá e só faz aquilo ali. Ele não pode nem pensar, ele não pode nem saber se aquilo é bom ou se é ruim. Não, ele vai lá e cumpre o que eu mandei para ele fazer, bate esse martelo aqui 12 vezes a cada 10 segundos, para 1 minuto, bate mais 12 vezes, 10 segundos, para assim, entendeu? Um estudo mesmo bem criterioso, bem aprofundado mesmo dos tempos e movimentos, tá? Para quê? Ser mais eficiente possível, gerar mais lucro para mim e para o trabalhador. Quanto mais ele produz, mais eu pago a ele. Qual que era a ideia aqui, né? Antes dos estudos de Taylor, a gente tinha uma despadronização dos processos de produção. Era tudo muito subjetivo, né? As decisões eram baseadas em palpites. Então, ele buscou introduzir uma visão científica dentro da administração, dentro da tomada de decisões. Para quê? Ter melhores resultados organizacionais e ganhar mais dinheiro, tá bom? Essa evolução de Taylor, né? Esse processo de evolução de Taylor, saindo do empirismo, chegando até um modelo de produção, enfim, um modelo de otimização e de eficiência, passou por 3 fases. A gente vai ver essas 3 fases agora.
primeira fase, né? Vou tomar um pouquinho aqui de... Primeira fase, eu gosto de chamar a fase dos salários, né? Não é uma fase que atacava só os salários, mas ela atacava o problema dos salários. O que é? Eu não vou mais remunerar a pessoa por tempo, eu vou remunerar a pessoa por produção, por peça produzida, por tarefa executada. Então não tinha isso, trabalha 10 horas e eu te pago tanto. Não, você vai produzir tantas peças, vai fazer tantas tarefas, tantas atividades e eu vou lá e te pago, tá? Então na primeira fase eu tinha um ataque ao problema dos salários, eu tinha um estudo sistemático do tempo para poder ganhar eficiência, eu tinha que definir o tempo padrão e a execução de cada atividade, e ainda mais tinha que fazer um sistema de administração de tarefas. Eu tinha um coordenador, né, que ia descobrir o tempo melhor, que ia fazer o tempo melhor de cada atividade, descobrir como é, enfim, na prática, testando mesmo, né, qual era o melhor tempo para executar uma tarefa, e ia administrar isso, ia montar um sistema para isso, para o trabalhador ir lá e fazer, beleza? Então, a primeira fase foi atacar o problema do salário. Eu não te pago por tempo, eu te pago por produção. Quanto mais você produz, mais eu te pago, porque você é um homem econômico, se é o homem econômico, se você é movido por incentivos financeiros, né? A ideia que eu tinha era essa, e eu vou estudar de forma sistemática o tempo de execução das tarefas, tá? Então a primeira fase foi essa. Segunda fase é a fase do escopo, né? Você percebe que a primeira fase é uma saída, né, mais grosseira, o início de uma saída de um sistema empírico de produção, um sistema subjetivo de produção. Eu estou tentando racionalizar aquilo ali, buscando eficiência, estou tentando fazer algo científico através de testes, de métodos, para tornar aquilo racional e ter mais eficiência e ter um melhor alcance dos meus objetivos organizacionais, tá? Então, segunda fase, fase de escopo. Qual que era a ideia? Era a ampliação do escopo da tarefa para a administração. Então, começava a surgir responsabilidades entre trabalhadores e coordenadores, né? O coordenador, ele ia fazer o quê? Ele ia ter uma ideia, dizer, ó, cara, o melhor movimento é esse, o tempo de execução é esse. E aí tu vai lá e faz, tu é o trabalhador, entendeu? Então, comecei a ter responsabilidades e autoridades, né? Alguns faziam outra coisa, outro lá obedecia, sempre com o foco na tarefa. É óbvio que aqui começou a surgir algum tipo de estrutura de relação, de controle, de comando, mas o foco não era na estrutura, o foco de Taylor era na tarefa, né? Surgiam as coisas, as estruturas, as hierarquias de maneira natural, porque um comandava e o outro obedecia, isso a gente chama de hierarquia, mas o foco aqui era na tarefa, no tempo de execução da tarefa, no tempo de execução e no movimento perfeito, tá bom? Terceira fase foi uma consolidação dos princípios. Ora, nós passamos uma fase, né? Conseguimos sair bem de um modelo empírico e aí padronizamos alguns movimentos, padronizamos alguns tempos, começamos a aprender o que funciona, o que não funciona. Então eu comecei a consolidar os princípios. Algumas coisas eram princípios, outras coisas era só técnica. Então eu comecei a descobrir, isso aqui é princípio, eu consigo aplicar na administração como um todo. Isso aqui é técnica, só cabe para esse caso específico, só cabe para essa produção, só cabe para esse momento, né? Então eu comecei a consolidar os princípios da administração, comecei a propor uma divisão de autoridade e responsabilidades maior, né? Eu já tinha o que o meu coordenador fazia, eu já tinha o que o meu trabalhador fazia, e distinguir essa ideia de técnica e de princípio. O princípio como algo mais geral a ser seguido e a técnica a maneira de aplicar aquilo ali. Tá bom? Então, são essas as três fases da administração científica, e agora a gente pode ver um pouquinho dos alicerces fundamentais da administração científica que foram descritos por Taylor. Vamos lá! Os alicerces fundamentais da administração científica descritos por Taylor são comando e controle, né? Qual que é a ideia? A gerência aqui ia funcionar com o que a literatura gosta de chamar como uma ditadura benigna inspirada nos modelos militares. Qual é? O gerente, ele planeja e ele coordena o trabalho, né? O trabalhador vai lá e só executa. Qual que é a ideia? O meu gerente, ele vai pensar, ele vai descobrir, ele vai entender, ele vai perceber qual o melhor movimento possível de ser realizado e em qual tempo esse movimento deve ser realizado. Eu vou passar para o meu trabalhador. Cara, tu faz isso aqui nesse tempo dessa maneira. O trabalhador só executa. Ele não tem direito de pensar, ele não tem direito de dar opinião. Mesmo que ele perceba, cara, isso aqui é diferente, pô, isso aqui podia ser assim e tal, tal, tal. O problema é seu. O gerente pensa e manda, o trabalhador obedece e faz, né? De acordo com o que foi planejado. Então, esse era um alicerce fundamental da administração científica de Taylor, essa ideia de comando e controle, tá? Outro, mão de obra, não recursos humanos, né? O que é que eu quero dizer aqui? Que a força de trabalho é mão de obra, ou seja, a mão de obra ela é contratada sem nenhum envolvimento da pessoa na organização. Ali eu não tenho gente não, ali eu tenho mão de obra, ou seja, você vai fazer aquele movimento, vai fazer aquele tempo, vai fazer aquela tarefa que eu te passei,
Se você não fizer, amigo, ó, fora. Tchau, tem um que faz. Por quê? A oferta de trabalhadores era abundante, né? A gente estava vindo num período de industrialização, então estava todo mundo desempregado, estava todo mundo sem ter o que fazer, estava todo mundo buscando alguma coisa. A gente teve uma migração de pessoas, né, enfim, de um sistema de produção do campo para um sistema industrial. Então as pessoas precisavam trabalhar e a empresa nada devia para ele. Claro que eu esperava, como empresa, uma lealdade do meu colaborador, né? Eu dizia, tu vai trabalhar para mim, bicho, tu vai ter que fazer direitinho, tu vai estar sempre aqui, tu vai ter esse horário aqui. No começo foi muita exploração, enfim, você vem aqui e seja leal a mim. Eu te pago e você ganha o seu dinheiro por produção, né? Mas a empresa não era leal ao trabalhador. A empresa, a indústria, no caso aqui a maior parte era a indústria, a indústria não via o trabalhador como um recurso humano, como uma pessoa que tinha objetivos individuais, como uma pessoa que tinha motivação, uma pessoa que tinha ou não, enfim, capacidade de produção mais baixa ou mais alta, não importa. É aqui, você é mão de obra, você vai lá e faz o que eu estou te passando. Tá aqui o tempo, tá aqui a tarefa, tá aqui o movimento. Vai aqui e faz. Errou, perdeu um braço, perdeu um dedo, caiu a mão, morreu, fora, entra outro no teu lugar. A oferta é abundante. Então, a ideia é de mão de obra, tá? Segurança, não insegurança, né? A ideia de segurança é muito interessante, porque embora os funcionários, né, os colaboradores, os operários, vamos chamar de operários, embora os operários não ganhassem um reconhecimento, não ganhassem uma responsabilidade, quem tinha isso era o coordenador, tinha um acordo meio que tácito, baseado na segurança e na permanência no emprego. Tipo assim, enquanto tu está fazendo a tua atividade, enquanto tu está conseguindo elaborar bem, enquanto tu está me entregando, enquanto tu está sendo eficiente, eu não vou te tirar daí, bicho, não tem motivo para te tirar. Do mesmo jeito que eu sou imparcial e neutro para as suas vontades, eu também não vou ficar te perseguindo, não. Faz o que tem que ser feito, que vai passar a tua vida aí. Se dava uma certa segurança, a pessoa sabia, né? Ela dizia, bom, se eu fizer direitinho, se eu não errar, se eu for eficiente, se eu não morrer, se eu não perder um braço, se eu não perder uma perna, né? Enfim, eu vou lá e vou conseguir. Tinha essa sensação de estabilidade das empresas que dominavam o mercado, né? O futuro para o trabalhador, apesar de sofrido, parecia um pouco previsível. E o destino de cada empresa, enfim, ainda era mais previsível ainda, né? Já que era uma ideia mais científica e não era mais tão subjetivo, né? E por fim, há uma única maneira certa, uma maneira certa única, né? Maneira única certa, tanto faz a palavra que a gente vai usar aqui, a ordem que a gente vai usar. Qual que é a ideia? O método estabelecido pelo gerente é a melhor maneira de alcançar resultados e ser eficiente. Na linguagem do dia a dia, né, das empresas, não inventa, bicho, não inventa. Faz o que o gerente mandou. O movimento padrão é esse, o tempo padrão é esse, a forma de execução é essa. Vai lá e faz. Essa é o mais eficiente, só tem uma única maneira correta, é essa aqui. Você não é pago para pensar, você é pago para executar. Vai lá e faz, beleza? Então, o papel do trabalhador aqui é utilizar o método colocado pelo gerente sem questionar esse método. Apenas vai lá e faz. Show? Então, esses são os alicerces fundamentais da administração científica de Taylor. Comando e controle, mão de obra não recursos humanos, segurança não insegurança e uma única maneira certa, uma maneira única certa. Visto os alicerces, é hora da gente ver os princípios da administração científica de Taylor. Bora! São estes os princípios da administração científica de Taylor. Planejamento, né? Qual que é? O trabalho deve ser planejado pela organização com base em métodos científicos. Ponto. Chega de subjetivismo, chega de palpite, chega de empirismo. O trabalho vai ser planejado de acordo com métodos científicos, beleza? Preparo dos trabalhadores, né? Os trabalhadores são cientificamente preparados e selecionados com base nas suas aptidões e são treinados para as tarefas planejadas. Então não tem como eu botar um cara que vai ficar batendo um martelo se ele não tem braço, né? A ideia é mais ou menos essa. Eu vou selecionar de maneira científica o trabalhador, não só empírica, não só por indicação, não só porque eu acho que esse cara é melhor ou não é. Não, eu vou ter um pequeno sistema, um pequeno processo de escolha do meu colaborador, do meu operário, né? Naquela época não era colaborador, a palavra era operário, de maneira científica, de maneira embasada, racional, para que ele consiga executar aquela tarefa, de acordo com as aptidões e com a capacidade dele e do treinamento que eu vou dar para ele, beleza? Controle, né? Enfim, o trabalho deve ser controlado. Para quê? Para saber o que foi planejado está sendo cumprido. A ideia de controle sempre é essa. Em qualquer âmbito da administração geral, ou pública, ou de onde você estiver lendo, em controle externo, o que você estiver fazendo, a ideia de controle é essa. Verifique se o que foi planejado
está sendo cumprido, está sendo executado, tá bom? E por fim, a execução, né? A execução quer dizer que as atribuições, as responsabilidades de cada operário, de cada coordenador, devem ser distribuídas de forma planejada, de forma orientada e de forma científica. Eu não vou atribuir responsabilidades, não vou atribuir atividades para a pessoa fazer apenas ao léu, apenas porque eu acho que é bom, que é melhor. Não, é de acordo com o estudo dos tempos, dos movimentos e dos padrões estabelecidos. Show? A ORT tem como fundamento, vamos continuar, né? ORT, eu vou dizer o que é ORT. A ORT é Organização Racional do Trabalho. ORT é uma proposta de buscar eficiência na indústria. Enfim, é o resultado da busca de Taylor por mais eficiência organizacional. É o resultado da busca de Taylor por substituir métodos elementares de produção por métodos científicos. Então, a ORT é a Organização Racional do Trabalho. É basicamente o resultado dos estudos de Taylor. Enfim, nos traz alguns fundamentos para a gente entender um pouco mais a administração científica. Vamos lá. A ideia do Homo economicus, né? O homem é incentivado por dinheiro, por pagamento, né? Quanto mais eu te pago, quanto mais você produz, mais eu te pago. Análise do trabalho em si e estudo dos tempos e movimentos, né? O meu foco aqui é nas tarefas, o meu foco aqui é estudar qual o melhor tempo de execução de uma tarefa e qual a melhor maneira de executar aquela tarefa. Então, eu não vou me focar tanto no resultado, quase nada, eu vou me focar na tarefa. Se eu fizer uma boa tarefa, o meu resultado vai ser apenas uma consequência. Show? Desenho de cargos e tarefas, né? Eu agora tenho coordenadores, tenho trabalhadores, um pensa e o outro faz. Divisão do trabalho e especialização do trabalhador, né? Eu separo o trabalho de cada um, eu crio métodos de produção, modelos de produção de maneira bem definida e também especializo aquele meu trabalhador. Na verdade, eu super especializo o meu trabalhador. Aqui na administração científica, o cara que acocha parafuso, ele é só o cara que acocha parafuso. O cara que acocha parafuso, ele não bate martelo, não. Eu tenho um para acochar parafuso e tenho um para bater o martelo. Aí ele passou o dia lá, ó, só acochando parafuso, entendeu? É super especializado aqui. Estudo da fadiga humana para mostrar a não produtividade de um trabalhador a partir do seu cansaço. É exatamente isso, né? Você imagina, você ficar aqui trabalhando, fazendo o mesmo serviço, o mesmo trabalho por 12 horas, 16 horas, 15 horas durante 2 anos, você 30 segundos da coxa, 7 voltas nessa rosca para 1 minuto, 7 voltas nessa rosca para 1 minuto, que vai passando, né? Vai passando a linha de produção. 7 voltas para 1 minuto, 7 voltas para 1 minuto, 7 voltas para 1 minuto. Isso dá fadiga humana, física e mental. E aí começaram a surgir alguns estudos, enfim, que mostravam a não produtividade a partir do cansaço do trabalhador, né? Incentivos e prêmios salariais por produção é justamente uma decorrência da ideia do homo economicus, né, do homem econômico. Quanto mais você produz, mais eu te pago, e aí eu posso fazer benefícios especiais. O ambiente de trabalho, né, o ambiente de trabalho era pensado com foco nas tarefas. Eu tinha que preparar aquilo ali, tinha que preparar aquele sistema, eu tinha que ter um layout, um desenho mais ou menos específico para que as tarefas em si fossem executadas de maneira mais eficiente possível. E por fim, a padronização dos movimentos, né? Eu tinha um estudo de como os movimentos deveriam ser realizados e de como os movimentos tinham que ser feitos, em qual tempo eles tinham que ser feitos. E aí eu padronizava. Esse movimento você faz desse jeito, esse movimento você faz desse jeito, esse movimento você faz desse jeito, até ter os resultados que eu queria alcançar na minha produção. Beleza? Bora! Principais críticas à administração científica de Taylor. Abordagem prescritivo-normativa. O que é que isso quer dizer? Eu não conseguia atender todas as situações que surgiam. Por quê? Porque eu tinha padrões, eu tinha uma padronização dos movimentos, das tarefas, então eu não estava muito ligado nas contingências. Então podia acontecer uma coisa que eu não tinha previsto e eu não tinha como suprir aquilo de maneira lógica, de maneira rápida, de maneira eficiente. Eu era muito prescritivo, muito normativo. É essa tarefa, é essa e essa. Qualquer coisinha por fora, qualquer aresta já me prejudicava. Falta de percepção das pessoas, né? Aqui as pessoas não eram seres humanos, não eram seres sociais, eu não tinha ideia do homem social. Aqui as pessoas eram mão de obra. Falta de visão sistêmica e holística. Claro, né? A administração científica não tinha essa preocupação com a estrutura, não tinha preocupação com o todo, não tinha preocupação com a integralidade da organização. Não, o foco era naquela tarefa. A visão era operacional. Faz a tarefa que ela vai dar resultado, a gente vai ganhar o nosso dinheiro. O homem era visto como uma extensão da máquina, né? Enfim, ele era apenas um braço, né? O homem era uma extensão das máquinas, né? O foco aqui é a tarefa, não era nas pessoas, não era nas relações humanas.
Não há comprovação científica de que seus postulados funcionam. Qual que é a ideia aqui? Foi bom, foi. Por quê? Porque a gente saiu de um sistema empírico, de um sistema baseado em ideias, de um sistema baseado apenas em subjetivismo, em palpites, e tentando estabelecer um método mais científico de produção. Mas era um método tão fechado, era um método, enfim, tão específico só em tarefa, que não olhava a integralidade da organização, não olhava o ambiente externo, que não se tinha bem certeza se aquilo funcionava. Alguma parte da literatura dizia apenas que era diferente, apesar de ser um pouco mais científico, mais organizado, podia ser que fosse apenas diferente. Então tinha essa preocupação, uma crítica, né, da administração científica, de aquilo realmente funcionar, aquilo realmente ser eficiente, pelo menos no médio e longo prazo, né? A ideia da organização fechada, que só olha para si, não olha para o ambiente externo, não se liga muito do que está acontecendo. Um trabalho super especializado, um trabalho rotineiro, né? O cara do parafuso é o cara do parafuso, então isso dá fadiga, isso dá cansaço, traz deficiências tanto na produção como na pessoa com o futuro. E por último, uma visão limitada ao aspecto operacional. Aqui eu não tinha tanta estratégia, aqui eu não tinha uma ideia de departamento, de unidade, não. Aqui a ideia qual que era? Era apenas o chão de fábrica. Eu estava olhando para o chão de fábrica, eu estava focado no operacional, estava focado na tarefa que eu tinha que realizar, na tarefa que eu tinha que fazer. Beleza? Então a gente acabou aqui a administração científica. Tá na hora da gente ver o que? A teoria clássica, todas as duas dentro da abordagem clássica da administração. Tá bom? Bora avançar para a teoria clássica da administração. A teoria clássica de Fayol se caracterizava pela ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente, né? A ênfase aqui, ó, saiu, percebe que a gente saiu a nossa ênfase das tarefas e mudamos para a estrutura. Então, o meu foco aqui era em saber qual a estrutura organizacional que a minha organização tinha que ter para que ela fosse eficiente, para que ela apresentasse melhores resultados, para que ela utilizasse melhor os recursos, diminuindo as perdas, enfim, e trouxesse melhores resultados de acordo com os objetivos organizacionais, tá bom? Então, a teoria clássica tinha muito em comum com a administração científica, né? Também foi uma mudança, as duas foram mais ou menos contemporâneas, não foi igual o início e o término de uma na história da administração, mas era mais ou menos contemporânea em locais diferentes. Então, a gente tinha, sim, também essa saída de um sistema empírico, também essa saída de uma ideia de decisões tomadas em palpites, né? Enfim, no achismo, e também a introdução de um método mais racional de produção. Só que aqui o foco era na estrutura, o foco não era na divisão de tarefas, na execução das tarefas. O foco aqui era na estrutura organizacional, tá bom? Então, a teoria clássica, ela ainda é uma teoria muito utilizada no mundo hoje. Tá? Por quê? Porque ela traz os princípios da administração. Fayol definiu 14 princípios da administração dentro dessa teoria clássica. E até hoje, muitas organizações usam. Por quê? Porque tanto um pequeno empresário, um pequeno empreendedor ou um estudante de administração, ele consegue entender, né, as teorias mais modernas, as formas de se administrar um negócio, as formas de se empreender, de montar um modelo de negócio hoje, elas usam muito a teoria clássica da administração, os princípios de Fayol, de maneira mais flexibilizada. Lembra-se que o foco aqui era na eficiência como um todo, de acordo com a estrutura. Então não tinha tanto foco em resultado, não tinha, né? O foco era montar uma boa estrutura que a gente vai conseguir o que a gente quer. Hoje em dia, o que é que faz? As empresas costumam fazer, elas pegam muitos princípios da administração que são muito bons da teoria clássica de Fayol e flexibilizam um pouco, adaptam ao mundo moderno, né? Se adaptam às contingências, um sistema mais aberto, né? Aqui não, aqui era um sistema muito fechado. Eu tinha uma estrutura organizacional muito rígida, uma unidade de comando muito rígida, uma linha de comando muito rígida e voltada para si mesma, totalmente fechada, sem olhar o ambiente externo. Claro que isso não foi tão bom, então tem muita crítica em cima disso aí. Mas apesar da crítica, a teoria clássica ela foi muito importante, ela é indispensável, na verdade, para a compreensão das bases da administração moderna, tá? Então são 14 princípios de Fayol, são muito importantes. Eu sugiro que você primeiro copie os princípios que eu vou te mostrar agora e depois a gente vai começar a destrinchar cada um desses princípios, tá bom? Eu vou te falando, você vai completando teu material aí e a gente vai estudando bem, certo? De acordo com o Fayol, existem 14 princípios gerais da administração. Primeiro princípio, divisão
do trabalho. Me colocar aqui pertinho, né, pra gente ficar falando junto. Divisão do trabalho. A divisão do trabalho, o que que é? É a especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Eu vou atribuir responsabilidades, atribuir autoridade para pessoas diferentes, cada um com suas atribuições, cada um com sua responsabilidade, cada um tendo o que fazer. Então, eu vou especializar as pessoas, eu vou especializar o trabalho em si, para que as pessoas produzam com mais eficiência, tragam mais resultados organizacionais, tá bom? Focado sempre na estrutura. Bora! Autoridade e responsabilidade. A autoridade, ela é o direito de dar ordens e o poder de exigir obediência. Olha que conceito bonito. A autoridade é o direito de dar ordens e o poder de exigir obediência. A responsabilidade, ela é o que? É uma consequência natural da minha autoridade e significa o dever de prestar contas. Então, autoridade e responsabilidade são dois lados de uma mesma moeda. De um lado, eu posso exigir, de um lado eu posso cobrar obediência, eu posso dar ordens, e de outro lado eu tenho que prestar contas daquilo que eu recebi, daquilo que eu exigi, daquela ordem que eu dei, beleza? Então, a autoridade e responsabilidade é um dos princípios de Fayol. Vamos lá. Disciplina, né? Eu tenho também a disciplina. Disciplina é o quê? Eu vou depender de uma obediência, eu vou depender de uma aplicação, eu vou depender de uma energia, eu vou depender de um comportamento. Eu vou ter que respeitar os acordos que foram estabelecidos entre a organização e operários e colaboradores, tá? A ideia de disciplina é essa. Unidade de comando. Unidade de comando, eu vou te dizer uma frase bem simples. Cadê? Unidade de comando, tá aqui, para que você consiga entender. É assim, ó, unidade de comando. Cada trabalhador recebe ordens de apenas um superior. Eu sou um trabalhador, eu sou um operário, eu sou aqui, eu vou receber ordens de apenas uma pessoa. Unidade de comando. Comando, lembre de ordens, tá? E unidade, uma única pessoa me dá ordem, beleza? Próxima princípio de Fayol, de administração de Fayol, unidade de direção. Unidade de direção é assim, ó, eu vou ter uma cabeça, eu vou ter um plano para cada conjunto de atividades que tenha o mesmo objetivo. Qual que é a ideia? Eu vou pegar as atividades que são relacionadas, eu vou ter uma pessoa que vai elaborar aquilo ali, eu vou montar apenas um plano para aquilo ali. A ideia de direção, de dirigir pessoas e de montar planos para alcançar o mesmo objetivo, né? Então eu vou ter uma unidade de direção, beleza? Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Aqui não tem muito o que falar, né? O meu interesse pessoal, como colaborador, como operário, ele não é relevante, não é importante para a organização. Eu vou subordinar ele, vou esquecer ele e vou para o alcance dos objetivos organizacionais, certo? Remuneração do pessoal. A ideia de remuneração do pessoal, ela é muito bonita. Por quê? Porque eu tenho que ter uma justa e garantida satisfação para os meus empregados e para a minha organização. A remuneração de pessoal ser justa para a organização, como é que funciona? Quando eu te remunero, eu espero que você me dê uma contraprestação. Então eu vou te remunerar justo de maneira equitativa, com que você me traz de volta, com que você me contrapresta, com que você me retribui. Então, é justo e garantir a satisfação para o empregado, né, e para a empresa, para a organização. Eu ia dizer para o colaborador, mas é para a empresa, né, o empregado é mesmo o colaborador. A ideia de centralização. Centralização, o que quer dizer? É a concentração da autoridade no topo da organização, no topo do nível hierárquico, né? As tomadas de decisões aqui são tomadas de maneira centralizada. Um administrador de nível inferior, um empregado, um colaborador de nível mais inferior, ele não toma decisões importantes. Quem toma essas decisões é o nível superior. As decisões são centralizadas no topo da organização. Ele apenas faz, né? Ele cumpre ordens, né? Cadeia escalar. Cadeia escalar é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto da organização para o escalão mais baixo, né? Numa empresa moderna hoje, por exemplo, eu tenho um estagiário de marketing, tenho um assistente de marketing, assistente de marketing, um analista de marketing, um gerente de marketing, um diretor de marketing, depois vou ter o CEO, por exemplo, né? Então, essa linha de autoridade que vai desde o estagiário até o meu executivo chefe, né, chama-se cadeia escalar. É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto até o escalão mais baixo, tá? Ordem, né? Ordem é bem bacana.
Ordem é uma frase bem simples também que eu vou te dizer, e eu sugiro até que você leve para a tua vida de organização. É assim, ó, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. O que é que isso quer dizer, Felipe? Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Ó, o lugar desse copo, ele é bem aqui. Então, tanto o lugar desse copo ele é aqui, como esse copo tem que estar nesse lugar. O que é que isso quer dizer? Eu não posso colocar outra coisa nesse lugar e esse copo, se eu for colocar em algum lugar, vai ser aqui dentro. Entendeu? Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Esse lugar eu não posso utilizar para outra coisa e aquela coisa eu só posso utilizar nesse lugar. Isso é ordem, isso remete à organização. Leva para a tua vida de estudante, como profissional ou qualquer, enfim, atividade que você faça, essa ideia que você com certeza vai ser bem produtivo, você vai ser mais eficiente no que você se dispor a fazer, tá bom? Equidade, né? Cadê equidade? Tem que equidade. Equidade é a ideia de você ser amável, de você ser justo, para você alcançar a lealdade dos teus empregados. Então eu vou te remunerar bem, né? Eu vou deixar você trabalhar, vou dividir o trabalho direitinho, vou te dar ordens justas, ordens honestas, né? Também meu poder de autoridade, meu poder diretivo, tá bom? Estabilidade do pessoal, né? A estabilidade do pessoal é a ideia de quê? De que a rotatividade dentro de uma empresa é prejudicial para a eficiência da organização. Rotatividade é isso aqui: sai a pessoa do cargo, entra outra, sai um, entra um, sai um, entra um, demite, admite, demite, admite, tá bom? Então essa rotatividade é prejudicial para a eficiência da organização. Você vê que a gente trabalhou aqui até agora 12 princípios e se você tem alguma noção de alguma empresa que você tenha trabalhado, ou tenha visto em jornal, em televisão, você trabalhou, você vê que muitos desses princípios até hoje estão dentro da empresa. Alguns de maneira mais flexibilizada, outros da mesma maneira original, da mesma maneira rígida, né? Essa ideia de rotatividade de pessoal, até hoje a gente tem nas organizações, ela é ruim, né? É preferível que eu pegue um profissional meu que já está dentro da minha empresa, que eu já capacitei, já treinei, já gastei com ele, ele já, enfim, já ralou, já aprendeu o trabalho, já aprendeu as técnicas, ele está lá, ele é o cara do dia a dia. É preferível que eu mantenha aquele cara do que eu tire ele e bote outro no lugar, se eles forem mais ou menos compatíveis às competências e habilidades dele, né? Enfim, o que eu espero dele ser mais ou menos compatível. Por quê? Porque eu vou ter, além do custo que eu vou ter de tirar aquele cara, e perda de tempo significa perda de eficiência e perda de dinheiro, eu vou ter que treinar esse novo cara, esse cara vai passar por um período de adaptação, ele vai me custar mais. Imagina se eu gasto com ele de novo, se eu tento adaptar ele, e simplesmente ele não quer, ou não dá certo, ou não funciona, né? Então, essa rotatividade ela não é boa para as empresas, em termos de finanças e eficiência, beleza? Iniciativa, né? Iniciativa o que é? É eu como colaborador, eu vejo um plano, eu vejo um projeto, eu vejo um objetivo e eu vou assegurar pessoalmente que aquilo vai dar certo, né? Eu tomo a iniciativa de assumir aquela carga e dizer, meu amigo, vai dar certo, vai funcionar, né? Isso é um dos princípios muito bons da administração e são utilizados e esperados até hoje. E por fim, o espírito de equipe. O espírito de equipe está ligado ao quê? A harmonia e a união entre as pessoas para alcançar os objetivos organizacionais. Show de bola. Pessoal, essa é a teoria clássica da administração, certo? Terminamos, a gente viu a abordagem científica, a gente viu a administração científica, a gente viu a teoria clássica da administração, as duas dentro da abordagem clássica da administração. Então está na hora da gente resolver algumas questões e fixar esse conhecimento. Beleza? Então, ó, questões comentadas. Bora! Primeira questão comentada. Uma das contribuições de Taylor à teoria clássica da administração foi o desenvolvimento do conceito de organização linear, fundamentado nos princípios de unidade de comando ou supervisão única, unidade de direção, descentralização da autoridade e cadeia escalar. Legal, né? Vamos lá, vamos bater. Aqui essa questão tá errada, tá lindo o textinho dela, tá bonito, né? Se a gente não tivesse estudado isso aqui, a gente estava ferrado. Essa questão, ela tá errada, tá? Por que ela tá errada? Eu vou te explicar. Essa estrutura linear, essa ideia de unidade de comando, de supervisão única, unidade de direção, ela é da teoria clássica, ela não é da abordagem científica de Taylor, ela é da teoria clássica de Fayol. Quem deu os princípios, 14 princípios fundamentais ou básicos da administração foi Fayol, na sua teoria clássica, né? Enfim, é claro que Taylor e Fayol buscavam a eficiência organizacional, mas um buscava
com foco nas tarefas, e outros buscavam com foco na estrutura, né? Então essa ideia aqui de organização linear, unidade de comando, supervisão única, unidade de direção, descentralização da autoridade, cadeia escalar, tudo isso aqui está ligado à estrutura, e a estrutura não era de Taylor, era de Fayol, da teoria clássica da administração, tá bom? Então essa questão está errada. Bora para a próxima. O estudo de tempos e movimentos da administração científica tinha por objetivo dividir cada tarefa da administração em movimentos simples e eliminar os desnecessários. Show de bola! Essa questão vai abordar o conceito de quê? Do estudo de tempos e movimentos, que faz parte da ORT, da Organização Racional do Trabalho. E esse assunto ele é abordado sim pela administração científica de Taylor, né? O estudo dos tempos em movimentos, ele busca decompor a execução de uma atividade em várias pequenas atividades, em várias pequenas tarefas, para descobrir qual o tempo adequado e qual o movimento mais adequado para ser mais eficiente na resolução daquela tarefa, né? Na execução daquela tarefa, para que eu tenha melhores resultados naquela tarefa. Então eu ia estudar qual o tempo melhor, qual o tempo necessário, qual o tempo suficiente e qual o melhor movimento a ser executado, a melhor maneira, qual a única maneira correta de executar um movimento para que eu tenha melhores resultados e seja mais eficiente, né? Essa ideia de tarefas, essa ideia de focar em tarefas, já está sim muito ligado à administração científica de Taylor, beleza? Então, item corretinho, vamos para a próxima questão. Em conversa com seu grupo informal na Assembleia Legislativa, um servidor ouviu de um colega que o modelo de gestão dessa instituição ainda se parece com os tempos de Taylor. Boa! Nesse contexto, o fundamento básico da gestão da instituição enfatizava as condições, pessoas, tarefas, condições tecnológicas ou estruturas. Mano, é assim, ó, falou em Taylor é tarefa. Falou em Taylor é tarefa. Taylor não estava nem ligando para a estrutura, Taylor não estava nem ligando para o lado humano, ele estava pouco se lixando para isso. Ele tinha que focar nas tarefas para ser eficiente, tá? Então eu queria bem saber de produção. Vamos botar para quebrar, a ideia do homem econômico, quanto mais você trabalha e produz, mais eu te pago, focando sempre na tarefa, na melhor maneira de executar uma tarefa e no tempo correto de execução daquela tarefa. Pouco se lixava para a estrutura e pouco se lixava para a pessoa. As pessoas eram vistas como mão de obras, tá? Taylor era um legítimo workaholic, né? Era um cara viciado só na produção, tá bom? Então, decora. Administração científica, Taylor, foco em tarefas, tá? Aqui tarefas está no item C. Então, show de bola. C de administração científica, tarefas. Bora para a próxima questão. Também conhecido por Taylorismo, é uma teoria que possui ênfase nas tarefas e atividades executadas pelos operários, tendo como principal objetivo a racionalização do trabalho produtivo no nível operacional. Show de bola! É assim, falou em Taylor é administração científica, não tem para onde correr, né? Burocrática é Max Weber, enfim, estruturalista a gente tem o Peter Drucker, neoclássico a gente vai ter outros pensadores que eu também não sei de cabeça, comportamental também outros que eu estou pouco me lixando para quem é de cabeça, mas falou em Taylor, você vai para a administração científica, beleza? Foco nas tarefas, foco no nível operacional, não tinha essa visão holística, sistêmica da organização como um todo, a ideia era operacional. Nosso foco aqui hoje é a abordagem clássica, só quero saber de Taylor e de Fayol, estou mais nem aí para nenhum pensador, beleza? Então, falou em Taylor, lembra logo, administração científica. Aqui, nosso item B, de bola. Próxima questão. Em relação às principais abordagens da administração, da clássica à contingencial, a evolução da administração pública no Brasil, as reformas administrativas e a NGP, julgue o item. A partir de padrões previstos, a administração científica introduziu a ideia de estímulo salarial e de prêmios com base na produção, em detrimento do pagamento do salário apenas pelo tempo, né? Show de bola! Taylor defendia isso, que os incentivos salariais e os prêmios de produção devem ser baseados na quantidade de peças produzidas. Chega de pagar o cara por tempo de trabalho, ele vai pagar e vai receber pelo que ele produz. Ele produziu 30 peças, vou pagar 30 peças. Quanto mais você trabalha, mais você recebe. A ideia é essa, você é uma mão de obra, você não deve pensar, você deve só executar. Trabalhe, faça e receba. Não vai ganhar por tempo, vai ganhar por quantidade de peça produzida. Tranquilo? Show de bola. Próxima. Então essa aqui tá certa, né?
A preocupação, nossa, como ficou pequenininho. A preocupação com o lado humano nas organizações surgiu em decorrência dos resultados insatisfatórios da escola clássica da administração, do impacto da sociologia e da psicologia no estudo das organizações e em respostas às crises econômicas da década de 30. Show de bola, né? Esse crescimento de ciências sociais, como psicologia, sociologia, na verdade também um pouco até da antropologia, levou a muitos estudos dentro do contexto do homem no ambiente de trabalho. Enfim, no começo de 30, né, na década de 30, em 1930, a economia mundial estava passando por uma grande depressão. O que aqui significa? Desemprego. Desemprego lá em cima, desemprego alto, desemprego alto. Más condições de trabalho na indústria, conflito entre trabalhador e patrão. Enfim, como eu estava com desemprego alto, eu como empregador, né, eu via muito aquele cara como mão de obra. Por quê? Porque se tu não quer, tem quem queira. Então tu vem pra cá, tu vai trabalhar não sei quantas mil horas por dia, tu vai receber bem pouquinho, mas tu vai receber de acordo com o que tu produz. Vai ser muito pouco. Mas eu vou te pagar, porque se tu não quiser, tu morre de fome, vem outra pessoa aqui que quer e tu se ferra e eu tenho meu resultado do mesmo jeito, né? Então isso, claro que gerou uma insatisfação nos resultados também, né? Como eu era autorreferenciado, eu só olhava para dentro de mim, eu não olhava para as pessoas, eu olhava para dentro dos processos, eu olhava para a estrutura organizacional, mas eu não olhava para pessoas. É claro que isso com o tempo passou a me trazer uma falta de resultados. Eu não tinha resultados satisfatórios, né? A curto prazo parecia muito lindo, muito maravilhoso eu explorar aquela pessoa para poder ter resultados, mas isso não funcionava, isso não tinha como dar certo, né? Aí com os estudos das ciências sociais, a gente começou a ver o quê? A ver que aquela pessoa não era mais mão de obra, aquela pessoa era gente, aquela pessoa era recurso humano, né? Eu passei a entender mais. E aí com as escolas humanísticas, com as escolas das relações humanas, eu passei a desenvolver um pouco mais a minha administração e olhar tanto uma organização formal, né, focada em processos e estruturas, como também uma organização informal, formada por pessoas, formada por gente, tá? Tudo isso vem das ciências sociais, da psicologia, sociologia, antropologia e por aí vai, beleza? Então, questãozinha correta. Corretinha, show de bola, maravilha. As funções administrativas têm por características o envolvimento de elementos de administração. Fayol definiu que a função do administrador são atos de prever, atos de organizar, atos de comandar, atos de coordenar e atos de controlar, né? O nosso PO3C, né? POCCC. Então, copia isso aí, tá? Copia isso aí no teu material de estudos, copia isso aí no teu material de revisão. O Fayol definiu 5 atos como funções do administrador. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Parece um pouco o nosso PODC, né? Planejamento, organização, direção e controle. Cara, tudo bem daqui, essas coisas todas vão sendo desenvolvidas daqui. Na verdade, a gente virou esse PODC, né? Esse planejamento, organização, direção e controle, numa ideia neoclássica, na administração neoclássica. Pega isso aqui e reformula, pega isso aqui e passa a ver como processo administrativo, não só como função. Momento para outra aula, tá? Mas falei isso para você ver a importância dos preceitos, dos estudos de Fayol para a administração como um todo. Então, ele via como funções do administrador o ato de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? O ato de coordenar então ele quer saber o que é o coordenar. Como a gente está estudando, a gente quer aprender, a gente quer fixar, vamos ver não só o coordenar, vamos ver tudinho, né? Vamos ver também o planejar, o prever, o organizar, o comandar, o coordenar e o controlar, vamos ver tudinho, tá bom? Primeiro, prever. Prever é a ideia de planejar, tá? Por isso que eu já falei planejar antes, você pode ter achado estranho. A ideia do prever é a ideia de planejar. O que é? Eu vou avaliar o futuro e vou traçar um plano de ação para chegar lá, tá bom? Organizar. Vou proporcionar os recursos materiais, os recursos financeiros, os recursos humanos como matéria-primas para quê? Para que as pessoas consigam atingir os objetivos da minha organização, tá bom? Comandar. Terceiro, comandar? Comandar. Comandar é dirigir o pessoal da organização. É a ideia de o quê? Controlar pessoas, de motivar pessoas, de pegar pessoas e liderar pessoas para o alcance dos meus objetivos, tá bom? Coordenar. Coordenar é pegar as atividades, pegar as pessoas, pegar os processos e trazer isso dentro de uma harmonia, uma ideia de coordenar tudo isso, as pessoas, os processos, os materiais, os insumos, em busca de um objetivo, né? Em busca de facilitar o sucesso do meu trabalho, tá bom?
Por fim, controlar. Controlar é o melhor que tem, é o mais simples, que controle é controle em tudo. Controlar o que é? É verificar se o que está sendo obtido hoje em dia está de acordo com o que foi planejado. E aí eu vou mensurar isso, vou avaliar isso e vou corrigir, vou ajustar o que tem que ser ajustado, tá bom? Então essa era a ideia das 5 funções do administrador de firewall. Então a função que ele pergunta é coordenar. Coordenar não é avaliar o futuro aproveitamento dos recursos, que está ligado a planejamento. Coordenar é isso aqui, ó, é harmonizar todas as atividades do negócio, os esforços e os atos, sincronizando em proporções corretas, adaptando meios aos fins visados. Ou seja, eu vou harmonizar as atividades, vou harmonizar os esforços, vou harmonizar os atos de negócio. Para quê? Para facilitar o alcance do meu sucesso no trabalho, para facilitar o alcance dos meus objetivos organizacionais. É o que ele fala, para adaptar meios, né, aos fins visados. Essa é a ideia então de coordenar, tá bom? Proporcionar tudo que é útil ao funcionamento da organização, está muito na ideia de organizar, de distribuir, enfim, não se liga tanto a isso. Contribuir para o funcionamento da organização. O objetivo é desenvolver nos colaboradores o interesse nos aspectos globais da organização. Isso aqui está mais com a ideia de comando, né? Com a ideia de comando, enfim, de dirigir o pessoal da organização. Verificar se tudo acontece dentro do planejado, está ligado à ideia de controle. Então, realmente, coordenar é harmonizar as atividades do negócio. Nós temos nosso gabarito, letra B de bola. Beleza? Bora lá, próxima questão. O processo de organização é pautado por alguns princípios ou elementos básicos, formulados por Fayol e Max Weber. A linha de autoridade formal de uma organização, que define a estrutura hierárquica entre os membros e unidades da organização, é conhecida como grau de formalização, unidade de comando, cadeia escalar, amplitude de controle ou linha de especialização vertical. Show de bola! O que é a linha de autoridade formal de organização? Eu tenho a minha estrutura organizacional, tenho os meus níveis, e aqui eu tenho aqui meu estagiário de marketing, meu assistente de marketing, o meu analista de marketing, o meu gerente de marketing, o meu diretor de marketing e o meu chefe, sei lá, o dono da empresa. Essa linha de autoridade que vem do escalão mais alto até o escalão mais baixo é chamada de cadeia escalar, tá? A linha de autoridade formal de uma organização é chamada de cadeia escalar. Então, esse é o nosso gabarito. Letra C, aprende e decora. Na verdade, é um dos princípios da administração previstos por Fayol, ditos por Fayol, previstos não, ditos por Fayol. Cadeia escalar, linha de autoridade formal de uma organização, tá bom? Grau de formalização nem é um dos princípios de Fayol, tá? Unidade de comando é sim um dos princípios de Fayol, mas quer dizer que cada empregado vai receber ordens de apenas um superior. Cadeia escalar é a nossa resposta. Amplitude de controle não é um dos princípios de Fayol e linha de especialização vertical também não é um dos princípios de Fayol. Eu vou te dizer agora quais são os 14 princípios da administração previstos por Fayol, tá bom? Vamos lá. Divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e trabalho em equipe. 14 princípios de Fayol. Pessoal, acabamos a nossa resoluçãozinha de questões, tá? Também acabamos a nossa teoria. Espero que você tenha gostado, que tenha sido uma boa aula. Fui, até a próxima. A hora é agora. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos. Estude para concursos públicos, vestibulares e OAB. Com planejamento totalmente personalizado à sua rotina, de forma a otimizar seu tempo de estudos e lhe ajudar a garantir a tão sonhada aprovação. Acesse agora mesmo nosso site e escolha o planejamento que melhor se adequa a você. Após sua compra e envio das respostas do teste de nível, em até 48 horas úteis você recebe seu cronograma focado em seus estudos e objetivos. E tem mais! Além do planejamento personalizado, você receberá o controle de conteúdo, indicação bibliográfica completa e muitas técnicas e dicas de estudos. Vem que a vaga é sua! Todos os nossos planejamentos são elaborados por coach experiente, certificado nacionalmente e internacionalmente e aprovado em diversos concursos pelo Brasil. Não perca tempo, venha para o time dos aprovados. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos.